Então, queridos irmãos, vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, serenando nossas mentes, nos sentindo presentes nesse ambiente que foi preparado desde as primeiras horas do dia, a quem nós agradecemos por toda a preparação. Vamos agradecendo também aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, que tanto trabalharam para que nós estivéssemos hoje aqui reunidos. Junto deles, vamos agradecendo àqueles que são responsáveis pelos trabalhos dessa noite, aos mentores das casas Ceder Pão Nosso. Vamos juntos, saudando e agradecendo os nossos irmãos das fraternidades do bem universal. O que nós fazemos na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, médico bendito, que nos acolhe tanto nesse planeta. Vamos agradecendo a segurança que nos é dada por Ricardo, a todo o trabalho desenvolvido por Ismael junto do nosso Brasil. E quanto trabalho esse Brasil tem dado. E unidos, vamos nos chegando e aconchegando a Maria, a Mãe do Cristo, a nossa Mãe. Vamos percebendo esse colo de mãe, vamos sendo envolvidos pelo seu manto azul sagrado. E vamos sentindo todo o carinho, todo o compadecimento que ela tem por nós. Vamos aproveitando esse momento e pedindo a Maria que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus Cristo. E diante do Mestre, todo o nosso agradecimento pelos ensinamentos, pelos caminhos deixados, por toda a misericórdia que tem conosco, como nosso governador planetário. E a Jesus nós pedimos que nos leve até Deus, nosso Pai maior. Aqui nós vamos agradecer mais uma vez a oportunidade da existência, a todas as benesses que são colocadas nas nossas vidas, inclusive aquelas que muitas vezes nós não enxergamos como benesses. Tudo que vem para nós vem pronto dentro do nosso planejamento e é fornecido através do Pai Maior. Que bom sabermos que temos um Pai a quem nós podemos confiar. E a esse Pai, nesse instante, nós pedimos licença para iniciarmos nossos trabalhos de palestra dessa noite. O que nós fazemos orando a prece que Jesus nos deixou de forma mental. Pai nosso que estás nos céus. Que assim seja. Graças a Deus. E agora nós vamos receber o nosso irmão Marchiori para a palestra da noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da casa, mais uma vez, ao Sérgio, a direção da casa. Na noite de hoje eu trago um estudo rapidinho a respeito de uma carta de Paulo aos Romanos, que pela primeira vez que eu li passei batido e não prestei muita atenção, mas que mensagem curta. Epístola aos Romanos, item 7, capítulo, versículo 19, que diz assim, pergunta de Paulo, 2000 anos, por que não faço o bem que eu quero? Porque todo mundo aqui no Pão Nosso deseja o bem.
Todo mundo aqui quer fazer o bem. Mas por que eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Pergunta de Paulo na Epístola aos Romanos. Por quê? Porque a gente sempre deseja fazer o bem, mas quando alguém nos ofende, e aqui nós estamos no Pão Nosso, nós saímos daqui com a alma renovada, dizendo assim: amanhã eu acerto, amanhã eu não revido. Mas quando chega no dia de amanhã, e alguém fala mal da gente no WhatsApp, ou na rua, ou no Facebook, ou no Instagram, ou dentro de casa, vem aquele nervoso, e ao invés de fazer o bem eu respondo, ignorando aquela mensagem do Cristo: quando alguém te bater na face direita, ofereça a sua esquerda. Por que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo deslizando? Pergunta de Paulo aos Romanos, na Epístola. E aí, a resposta para essa pergunta é exatamente uma coisa em que a gente acaba caindo várias vezes durante o dia, chamado tentação. A tentação que nos empurra por um lado que a gente não quer. Segunda-feira eu não vou me dobrar para o alimento e acabo exagerando. É aquela coisa de não comer na segunda-feira ou fazer o regime, mas eu caio na tentação da comida. Eu caio na tentação do vício. Eu caio na tentação do cigarro. Eu caio na tentação da ofensa. Eu não quero, mas eu acabo caindo. Esta era a grande pergunta de Paulo aos Romanos. E aí, pensando um pouco sobre tentação, que é esse fenômeno que faz a gente acabando fazendo o mal que eu não quero, fazendo esse estudo a partir de uma pergunta de uma criança, que eu trabalho com evangelização há mais de 40 anos, uma criança virou para mim uma vez, fazendo um estudo sobre as imperfeições humanas na questão 913, salvo engano, do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a pergunta assim: dentro os defeitos morais, impaciência, intolerância, falta de perdão, falta de humildade, qual é a pior? E os Espíritos respondem para Allan Kardec: pensem e reflitam que o orgulho e o egoísmo é a base de todas as imperfeições. Se eu sou impaciente, porque eu sou orgulhoso. Se eu sou intolerante, porque eu sou egoísta. Se eu não faço o bem, é porque há algo dentro de mim. Lá na raiz tem algo de orgulho ou egoísmo. E com base nessa pergunta que a gente estava estudando na evangelização, uma criança de 13 anos na sala, depois que fizemos o estudo, virou para mim e perguntou assim: tio, estudamos hoje, vimos do orgulho e egoísmo, como que eu tiro isso de dentro de mim? Como que eu não caio na tentação do orgulho e do egoísmo? Eu queria dizer para ela assim: quando você souber, você me passa a resposta, porque é a pergunta da humanidade. Mas eu não podia falar isso para a criança, razão pela qual nós fomos estudar essa epístola. Observando a tentação, a gente consegue observar que existem circunstâncias na vida que faz com que a gente acabe dando aquela escorregada. Mas antes de falar nessas 3 circunstâncias que puxam a tentação, para nós tomarmos cuidados para não derrapar mais, eu preciso tirar da nossa cabeça 2 ideias atávicas, antigas, ultrapassadas e até pueris. A primeira delas: quando nós somos criança, nós temos aquela ideia de que existe sempre 2 anjinhos que andam conosco todo dia, toda hora, vivem para isso. Um anjinho no ombro direito, com a minha imagem igualzinha a mim, calvo de óculos, com asas. E no ombro esquerdo, um outro anjinho igualzinho a mim, calvo de óculos, só que 2 chifrinhos e uma caudinha. E aí esses 2 entes, um inclinado para o bem e o outro para o mal, chamado anjinho, e o outro, bem carinhosamente, capetinha, tentando o nosso voto durante todos os dias, criado para isso. Faça isso, não ouça ele, faça isso, faça aquilo, e os 2 tentando
conquistar o nosso voto como se fosse simples assim, uma ideia pueril que não existe mais. Por quê? Sabemos que, através de Allan Kardec, na questão 459, quando Allan Kardec pergunta assim: pode os espíritos influenciar a nossa alma, o nosso dia a dia, o nosso espírito? Responda: claro que sim. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já leu e estudou o Livro dos Espíritos, porque o Sérgio me disse que o pessoal do Pão Nosso não sai da biblioteca buscando livros. Há 2000 anos, 50 anos depois, entre a terra e o céu, renúncia, libertação, etc, etc. Um deles se chama Livro dos Espíritos. E lá na questão 459 ele faz essa pergunta: pode os espíritos influenciar a nossa vida? E eles respondem: claro que sim. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas quem prestou atenção na resposta vai ver que a palavra é: de ordinário eles vos dirigem, mas para dirigir alguém, alguém tem que dar a chave. Ninguém pega o seu carro se você não der a chave. Ninguém entra dentro da sua casa se você não abrir a porta. Portanto, essa ideia de que existem dois serizinhos criados só para nos influenciar é uma ideia antiga, porque Allan Kardec disse assim: existem espíritos que podem te aconselhar para o bem ou para o mal, mas eles só fazem isso se você permitir. Pergunta é: o que você tem pensado? O que você tem feito? Aonde você tem trabalhado? Como têm sido as suas ações? Tem ajudado o Pão Nosso? Tem ajudado na sua casa? Tem dito bem do colega do trabalho, durante o trânsito, não estressado? Porque senão você vai abrir a portazinha para aquelas entidades não criadas para te atentar, mas por esse viés positivo e negativo você dá uma chavezinha para dar uma controlada. Outra ideiazinha que nós temos que abolir sobre nós é aquela ideia de que a tentação vem do corpo físico. Essa ideia vem do Evangelho de Mateus, quando Jesus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 41, disse assim aos discípulos, abre aspas: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fecha aspas. E aí, numa leitura gramatical e sem preparação, imaginemos que, ou podemos imaginar que a tentação vem do corpo físico, porque Jesus disse assim: a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como se a vontade de comer fosse do corpo. Ai, cometi o pecado da gula. É meu corpo que quer comer. Não, não é não. Ai, eu não queria ofender ninguém, foi meu corpo quem quis. Ai, não é não. Eu trabalho muito com pessoas e lá na minha área teve um cliente que chegou para mim e falou assim: Marchiori, eu cometi aquele delito, etc, estou precisando de uma ajuda tal, mas aquele delito que cometeu não fui eu. Eu estava fora de mim. Não era eu. Eu falei: não, é você. Não, mas eu não pensava direito. Ah, mas você não pensou, mas você abriu a porta, porque foi você. Porque se nós imaginássemos que foi a carne quem desejou ou quem tentou, a gente estaria colocando a tentação algo de fora para dentro, enquanto que na verdade a tentação é de dentro para fora. Não é que você, o seu corpo quis comer, é porque você está com a tua mentalidade, a tua vibração voltada para comer. Ou, eu acabei dizendo aquele impropério, não é porque eu estava fora de si, mas você estava com o pensamento e a vibração voltada para o eu. Portanto, não é a carne a culpada da tentação, como alguns iriam dizer a respeito dessa passagem de Jesus Cristo, quando disse: o Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Disse Jesus. O Espírito está pronto porque dentro de você já tem a centelha divina. Você está pronto para fazer o bem. Você está pronto para não cair na tentação, tal como a gente faz na oração dominical. Pai nosso que estais no céu, e lá no final a gente diz assim: não me deixes cair em tentação. Mas a tentação é exatamente essa circunstância que vem de dentro para fora. Eu tenho que estar vigilante a mim, porque o seu espírito, como disse Jesus, está pronto. Quando ele diz o espírito está pronto, você tem a centelha divina, você tem
a lei de justiça, amor e caridade dentro de você. Você está pronto. Está plantada a semente, a centelha divina. E mais, junto com essa semente, tem alguém que regou a uma água maravilhosa chamada Jesus Cristo, com as suas lições do Evangelho, pronto para germinar essa semente divina que está dentro de você. Por isso o teu espírito está pronto. Basta você fazer frutificar. Por isso Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz assim, a carne é fraca, não é que o corpo físico é fraco, não. Como eu disse, quem pensa é o espírito, é de dentro para fora. Sem o seu espírito, o teu corpo não pensa. Tem gente que ainda acha que a inteligência vem do cérebro. Não, a inteligência não vem do cérebro. A inteligência vem do espírito, é um atributo espiritual. Arranca o espírito de dentro de você para ver o que o teu cérebro faz. Nada. Você não levanta um braço, você não anda, você está desencarnado. E o desencarnado está morto fisicamente, por assim dizer. Portanto, quem pensa é o seu espírito e não o seu cérebro. O cérebro serve apenas como um instrumento para o atributo da inteligência que é do espírito. Portanto, quando Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é que a carne é o problema. É porque existem circunstâncias na vida física que dá origem ao processo de tentação. Abolindo então essas duas ideias de espíritozinhos que nos comandam porque foram criados para tal, que enquanto na verdade a gente que os atrai, abolindo essa situação de que a carne que é errada ou de que ela é quem traz o processo de tentação, entendendo isso, vamos analisar como é que a vida física, como disse Jesus, a carne é fraca, os acontecimentos da vida nos tornam propensos a errar, a dar aquela derrapadazinha. O primeiro elemento se chama esquecimento do passado. Quando estamos fora do corpo físico, as lembranças, o nosso conhecimento dentro daquilo que a gente conhece enquanto espírito vivifica, está dentro de nós, está junto conosco. Então, quando nós estamos lá, nós pensamos de uma forma. Quando nós voltamos para a vida física, cai o véu do esquecimento. Aquele gabarito pronto do erro que você cometeu lá atrás, ele acaba sumindo. Então há a bênção do véu do esquecimento. Bênção por quê? Porque se nós lembrássemos de tudo que aconteceu em vidas pretéritas, os senhores não estariam olhando para mim nesse momento com olhos carinhosos. Vocês estariam olhando assim para mim. Ai, quem é ele que está falando lá para não cair em tentação? Eu lembro da vida passada o que aconteceu. Você lembra que você falou aquilo para nós? Você lembra que você... Tem gente que acha que palestrante é assim. Nossa, o cara é conhecedor. Não, é o maior devedor que tem. Quando eu vou falar com amigos, eu coloco na minha consciência assim, o que será que eu fiz de errado que eu não empurrei a turma para frente? Ai, graças a Deus essa turma não lembra. Porque se lembrasse, eles iriam falar assim, quem é ele para falar isso aqui agora? Porque lá naquela época, principalmente as mulheres, nossa, as mulheres lembram de tudo. O primeiro dia de namoro, o primeiro beijo, o primeiro nome de não sei o que, o primeiro dia que recebeu a bolsa, o primeiro dia que recebeu o primeiro abraço. O homem já esquece de tudo. Jesus na causa. Então, o véu do esquecimento é uma grande bênção. Por mais que a gente não lembre do gabarito, ainda assim o gabarito está na sua consciência, porque Allan Kardec, quem leu o Livro dos Espíritos e estudou, fez a seguinte pergunta: aonde está a lei divina? A lei divina está na consciência do homem, que a consciência é do espírito e não da carne. Volto a repetir, não é do cérebro. Pois então a lei divina está dentro da sua consciência, basta acessar. Mas temporariamente a gente acaba esquecendo do gabarito. E assim tem que ser. Porque imagina você isso indo para um concurso público ou um vestibular com o gabarito na mão. Se na lei divina, na lei humana isso já é um crime, imagina na lei divina. Por
Por que, fez essa pergunta Allan Kardec, por que permite Deus que a gente seja tentado sem um gabarito na mão, por assim dizer? E os espíritos respondem, para ver a sua resiliência, para ver você tentado no bem, para você praticar o bem tanto quanto for possível, praticar o bem, para ser disciplinado no bem, não caia em tentação, porque você será tentado. Então o gabarito está na nossa consciência, basta a gente acessar, mas a gente por teimosia ainda não acessa esse gabarito. O segundo item que faz com que a gente caia em processos de tentação, além do esquecimento do passado, é a gente viver no nível de consciência do primeiro grau. O ser humano tem vários níveis de consciência. O primeiro nível de consciência, por assim dizer, é o animal. A consciência que está dentro da lei de conservação. O instinto como um animal. Então o animal, ele come, ele se reproduz, não porque ele pensa, estou na época da ovulação, então eu preciso correr com o macho para ir lá, para fazer o ato sexual dentro do mundo animal. Não, os animais fazem por instinto, é o primeiro nível de consciência animal. E quando a gente vive no primeiro nível de consciência animal, a gente cai em tentação. Precisamos estudar, aumentar esse nível para que a nossa consciência conhece de verdade que a verdade vos libertará. Eleve o teu padrão moral. Vou dar um exemplo porque exemplifica. Hoje é segunda-feira. Estava uma chuva quando eu vinha para cá. Se eu vivesse no nível de consciência instintiva, eu ia ficar em casa. Segunda-feira chovendo, vou ficar, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. O que é o meu corpo? Meu corpo quer tomar um banho, ir para a cama e assistir a minha novela. Porque eu vou satisfazer o meu desejo corporal. Como tal faz um animal na reprodução, na alimentação, etc. Eu fico em casa. Trabalho com evangelização domingo de manhã. Em julho, aquele frio, nossa, o que me faz levantar num domingo de manhã, 9 horas, para ir para a evangelização? Porque o primeiro nível de consciência é ficar debaixo do cobertor. Mas quando a gente eleva a nossa consciência a níveis maiores, a níveis mais desenvolvidos, nós passamos a entender que o corpo, que as necessidades físicas não é o objetivo da vida material. A gente tem necessidade básicas de comer, tomar banho, andar, mas não podemos viver só aí, porque estaríamos suscetíveis a cair nas tentações do álcool, do vício, do desejo, da gula, da ofensa, da humilhação, da exaltação, da arrogância, do poder, do dinheiro, porque o dinheiro faz muito bem para o corpo físico. Eu compro tudo, eu como tudo, eu satisfaço tudo que eu quero. Nível básico da lei de conservação. Então a gente tem que elevar um pouquinho esse nosso nível. Por isso é importante, disse o Sérgio, que vocês continuem indo na biblioteca, pegando livros, lendo, para elevar o nosso nível de conhecimento moral. E o terceiro e último, que eu acho o principal item que faz com que a gente acabe dobrando nas tentações, é o que André Luiz chama de cristalização mental. Cristalização mental, eu ia ler uma passagenzinha do livro, mas o meu notebook aqui apagou. Está no livro Entre a Terra e o Céu, que o pessoal aqui anda lendo. Se não leu, vai ler esse livro. Logo no seu prefácio, ele diz assim: conta-se esse livro a história de uma família de vidas pretéritas, mas nesse livro conta-se a história da cristalização mental de cada um deles. Cristalização mental, de vida após vida, na carne e fora da carne, na carne e fora da carne, a gente vai colocando dentro da nossa consciência experiências que a gente vai, se a gente se dobrar sobre ela, a gente acaba cristalizando aquilo como uma coisa boa. Imagine você na época de Roma. Estou lá na época romana. O que era bom em Roma? Bom em Roma era ser senador. Bom em Roma era ter status, era bom ter dinheiro. Roma era bom se vestir bem, estar junto à sociedade, à alta sociedade. Tive aquela experiência.
A partir daquela experiência, entrou aquela circunstância dentro da minha mentalidade. Fui senador. Quando eu venho para reencarnar, depois na época do feudalismo, para tirar aqueles desejos de poder, de fama, de dinheiro, de coisa boa, eu venho no feudalismo como um senhor feudal. Você precisa dobrar essa tentação que você tem, do poder, do orgulho, da vaidade, do vício. E eu venho como senhor feudal. E quem já estudou, no feudalismo eles eram os latifundiários. Junto com eles, eles dominavam os vassalos, os servos, o nome que você queira dar. E lá, se nós deixarmos a cristalização do poder da época romana dominar a nossa consciência, vamos errar de novo. Aí lá na época do feudalismo, eu tenho certeza que eu olhei um monte de gente e disse assim, eu sou bom, eu sou o máximo, quero poder me dar o dinheiro, etc. E aí eu acabei tombando de novo. E aí me cristaliza só mais um pouquinho. Aí quando veio na Revolução Francesa que eu vim reencarnado, eu tenho esses probleminhas. O orgulho, o poder, o dinheiro, a vida boa. E aí na Revolução Francesa eu venho como dono de fábrica. Dono de fábrica que eu tenho um monte de pessoas do proletariado ao meu dispor. E aí se eu me deixar tombar sobre aquilo que foi cristalizado, eu deixei na minha mente cristalizar, o orgulho, o poder, o dinheiro, o status, etc. Na Revolução Francesa eu vou tombar de novo. E se eu não tomar cuidado, depois no Brasil em 2020, 2024, eu vou vir como ministro do STF. Vou vir como um presidente de algum lugar. Eu vou vir como dono de uma... Então se a gente nos deixar dobrar por essas cristalizações a nível básico, eu estou sujeito à tentação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar na minha vida disciplinar como fez Chico Xavier, quando ele conversou com o Emmanuel. Como é que eu trabalho no bem na doutrina? Chico, você tem 3 requisitos: disciplina, disciplina, disciplina. Se discipline no bem. Porque quando você se disciplina no bem, você cristaliza na tua mente o que é o bom. O bom, bem ao próximo, fazer bem ao outro, fazer bem ao outro, fazer mais bem, amar, como disse Madre Teresa de Calcutá, amar até doer de tanto amar, e amar, e amar, e numa próxima reencarnação, amar cristalizado na minha mente. Portanto, nas nossas vidas a gente tem que vir disciplinado no bem, o máximo que for possível, tal como fez Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Siddhartha Gautama, o Buda, Martin Luther King, são personalidades. Divaldo Pereira Franco, orações para o nosso querido Divaldo, que está passando por um momento difícil. E a gente tem que cristalizar coisas boas, porque senão o processo de tentação pode nos fazer tombar. E aí há uma receita de Emmanuel para que a gente possa identificar os momentos de tentação e não tombar sobre ela. Por isso o título da nossa noite hoje é Tentação, que eu expliquei de uma forma rapidinha. Acabou o meu tempo, eu preciso só comentar o discernimento. Receita de Emmanuel. Para não cair nos processos de tentação, temos que ter o discernimento. O que é o discernimento? É olhar a nossa vida, começar a reparar que no curso das horas vem coisas que vão tentar exatamente a nossa consciência, aquilo que está cristalizado. Presta atenção no curso das horas, porque a vida é um campo vibracional. Você atrai aquilo que você vibra. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem computador. Vocês já entraram no computador e fizeram uma pesquisa assim, de qualquer produto. Um tênis, eu não quero também, procurei lá, tênis. Você fez rapidinho, procurou um tênis lá na OLX, sei lá, numa lojinha qualquer. Aí você sai do computador. Quando você entra de novo no Facebook, aí vem aquelas coisinhas chamadas pop-up, aquelas janelinhas assim que você tem raiva daquilo que fica abrindo no teu computador, só tênis. Tênis. Por quê? Porque o Google identificou o que você quer. É a mesma coisa com a vibração. A gente atrai aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente deseja. A vida física é
magnetismo, a vida física é vibração, a gente atrai aquilo que a gente deseja. O Google já sabia disso. Hoje se fala em inteligência artificial. A gente faz a inteligência artificial e faz conforme a minha personalidade. Aí ele já cria uma inteligência artificial só para mim. Aliás, ele me conhece melhor do que eu e me traz aquilo. Então diz Emmanuel que nós temos que ter discernimento no curso das horas e passar a olhar no curso das horas o que é que está vindo para você. Ai, não está dando muito certo. Ai, não está acontecendo. Ai, meu Deus, o que você está pensando? Repara no que você está pensando no curso das horas. Porque conforme aquilo que você pensa, você atrai. Aliás, quem diz isso também, Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida. Pensamento e vida. Você pensa e vive. Não é vida e pensamento. Você não vive e pensa. Você pensa e vive. Não é o inverso. Então nós atraímos no curso das horas aquilo que a gente pensa. Portanto, receita da noite. Prestem atenção a partir de amanhã no curso das horas o que é que lhe acontece. É bom? Continua com o pensamento no bem. É mal? Repare no seu pensamento. Porque se algo de mal lhe procura, algo de mal lhe acontece, procure nas remissências do teu pensamento, desde manhã, quando você levantou e fez oração, se você não pensou mal da sogra, não pensou mal. Quando eu digo fazer o bem, não é só fazer, é no pensar, tá? Porque a gente levanta, faz uma oração, ai, me dê paciência. Aí a gente chega lá na cozinha, o marido fala, dá um leite, aí você já briga com o marido, pronto. Ou já pensou, já vai atrair as coisas negativas. Receita de Emmanuel, discernimento. Portanto, o recado da noite é: cuidado com os processos de tentação. Vamos vibrar no bem, fazer o bem, praticar o bem, o máximo que a gente puder disciplinar. Porque andando disciplinado, pensando no bem, atraímos coisas boas, cristalizamos em nossa mente coisas positivas para que num dia de amanhã a gente venha colher coisas salutares ao invés de coisas amargas. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Marchiori. Gratidão, viu? Então vamos fechando os nossos olhos novamente. Como fazemos toda semana, buscar refletir profundamente sobre a mensagem do nosso companheiro, nos lembrando nas entrelinhas, que muitas vezes esquecemos de um pequeno detalhe, que somos seres espirituais, vivenciando a experiência terrena, que estamos suscetíveis às tentações, dentro das nossas pequenas fraquezas. Então vamos aproveitar esses instantes que antecedem os passes, o qual também podemos fazer rapidamente o exercício de transmutar o que estamos cristalizando em nossa mente. Aproveitando esses instantes para refletir sobre as nossas ações, os pensamentos, de como estamos conduzindo a nossa vida, o nosso dia a dia. E assim, também possamos manter em silêncio verbal, mental, para que, desta forma agindo,
estaremos mais receptivos no momento do passe. E lembrando sempre, no decorrer dessa semana, em todos os dias, da mensagem maravilhosa desta noite. Pois estamos vivendo o tempo de amar. Rogamos mais uma vez a Jesus, a Deus, em sua misericórdia divina, que no decorrer desta semana possa envolver a todos nós em paz, tranquilidade, serenidade, resiliência. Que assim seja. Graças a Deus.